Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Sabe por que o meu canal nunca vai crescer? Tente responder você. Eu vou ajudar. Claro que alguns dirão que eu sou um coroa ultrapassado, que não tem cara de artista de cinema. Outros dirão que eu comecei tarde demais. Alguns dirão que eu sou ruim mesmo, que não sei me expressar direito, que meu raciocínio não combina com o da maioria das pessoas, mas alguns dirão, e eu não sei a quantidade deles, que eu só falo de assuntos desinteressantes. Que o divertido mesmo, o divertido e o agitado é falar dos jogadores, dos dirigentes, da imprensa e principalmente, no caso do Vasco, falar da 777 Partners. Mas eu acho que o problema que evita que canais como o meu evolua tem a ver com um público que lamentavelmente é a escória das redes sociais. Mas cuidado, não estou falando de você. Você é a exceção da regra. Afinal, se não houver uma exceção, não poderá existir uma regra. O problema é que a exceção no YouTube é muito menor do que a regra, que adora a zoeira, a divergência, a discordância, a briga, o cacete. E essa maioria, ou seja, a regra, é muito mal educada, pouco instruída e principalmente ignorante. E ouso dizer que é hipócrita. Tomara que não esteja perdendo inscritos dizendo isso. Eu acho que não, porque quem ainda me ouve sabe do que estou falando. Como é difícil atrair a atenção dos espectadores no YouTube. Parece que o que vale aqui é sempre a fofoca, o conflito, a briga, a ofensa e o antagonismo. Ninguém se sente atraído por um papo normal. Quanto mais irracional, esdrúxulo e incompreensível for o assunto, melhor. Depois da vinheta tradicional, volto a falar disso. Mas por enquanto não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar e se inscrever se ainda não tiver feito. Fique aí que eu volto já. Pois é. Pouca gente se interessa em conversar sobre assuntos triviais, normais, como, por exemplo, por que a 777 Partners age da forma como age? Por que a SAF do Vasco trabalha da forma que trabalha? Alguém aí tem as respostas? Comente aqui, deixe o seu comentário. Ajude-nos. Eu tenho a minha opinião. Aliás, esse é um canal de opinião, não de imposição. Uma empresa como a 777 compra outra empresa, no caso o Futebol do Vasco, para impor seu modo de operação. Nunca vi uma empresa assumir a direção de outra e manter intocada a forma como ela era gerenciada, principalmente se a empresa adquirida estiver à beira da falência. Claro que isso não quer dizer que tudo deva ser mudado. Afinal, o Vasco negociou seu departamento de futebol, cujo negócio único e principal não poderia ser modificado por força de lei. A lei da SAF é específica para o futebol. A 777 não poderia transformar a Vasco SAF em uma empresa de futebol americano, por exemplo. A 777 comete erros? Com certeza sim. Todo mundo erra, mas erra mais do que acerta? Essa é a diferença. Veremos no balanço deste ano, que deverá ser publicado em abril, se errou mais do que acertou ou vice-versa. Muitas pessoas falam que o futebol brasileiro é diferente e a forma como a 777 quer gerir o futebol do Vasco está errada, simplesmente porque o Brasil é uma bagunça. É isso? Ao invés de tentar mudar a operação do futebol brasileiro, queremos que o mundo se dobre à forma equivocada como as coisas são administradas no nosso país? Será que não é por isso que nosso futebol está uma droga? Vivemos do passado e isso não vai durar para sempre. Logo, e eu acho que eles estão percebendo, o mundo entenderá que não temos hegemonia sobre o futebol mundial. É só fazer as contas e perceber há quanto tempo não ganhamos nada. Quanto ao Vasco, por enquanto acho que as coisas estão caminhando de forma prevista. Se não estivéssemos no caminho certo, não poderíamos, por exemplo, estar participando da licitação do Maracanã, que exige que os envolvidos estejam com as contas em dia.
Assim como não temos conhecimento de que as obrigações da empresa SAF estejam fora dos trilhos. Acredito que os salários, tributos, impostos, obrigações trabalhistas estão em dia. Mas, infelizmente, no Brasil, somos atraídos para as coisas erradas, mesmo quando parte dos responsáveis tentam agir corretamente. Isso é porque somos o país da falcatrua, onde as pessoas se acostumaram a ser desonestas ou aceitam a desonestidade como algo comum. Desta forma, todos acabam incluídos nessa regra, mesmo quando são a exceção. E de onde vem o exemplo ao qual o Vasco se acostumou? Com certeza dos poderes da República, que são um bom retrato a ser seguido por dirigentes interesseiros, administradores ruins, desonestos ou pouco transparentes. Políticos, governantes, administradores públicos, juízes, em quem confiar? Responda você. Como somos frutos de uma república que nunca deu certo, preferimos nos submeter ao julgamento dos homens, já que do divino não poderemos fugir e nem corromper. Por isso é mais fácil colocar a culpa do que acontece no Vasco na empresa 777. É mais fácil colocar a culpa da empresa americana pelas dificuldades de reerguer um clube falido. Apontar dedos para velhos dirigentes e seus asseclas, jornalistas mal intencionados que se viram sempre para o lado mais poderoso ou influenciadores comprometidos com interesses financeiros, é mais difícil, não? E no meio de toda essa bagunça, como massa de manobra, sempre a massa de manobra, ficam os torcedores. Nós, os torcedores, os bobos, os burros, os ignorantes, que compõem o imenso grupo que dá sustentação para os que mandam e desmandam em tudo. No caso do Vasco, as armas são direcionadas sempre para o alvo mais cintilante, a SAF vascaína. Tudo porque é mais fácil acusar, julgar e sentenciar monocraticamente do que esperar o balanço para entender se estão fazendo a coisa certa ou não. Ser enganado o brasileiro sempre é, mas ter paciência é uma coisa que ele já perdeu há muito tempo. E se for vascaíno, aí sim, a dose é dobrada. E no caso do nosso clube, ainda existem os torcedores de outras instituições infiltrados nos meios de comunicação, nas redes sociais e canais de Vasco, que fazem o papel de influenciadores do mal. A internet está repleta desses profissionais da discórdia, especializados em derramar mais gasolina no fogo que já está ardendo. A luta é dura, mas quem é vascaíno de verdade e acredita no levantamento do gigante, o apoio sempre virá. E não há como duvidar das intenções de quem está colocando o seu dinheiro no negócio. Estamos tão acostumados a ver só o nosso sendo queimado que nos custa crer que a 777 está investindo seus dólares na parceria. Independentemente de o futebol ser rentável, a responsabilidade pela sustentabilidade da empresa é da 777. A partir de 2026, o Vasco terá que andar com suas próprias pernas. Caso contrário, a empresa deverá tomar decisões para que econômica e financeiramente o futebol do Vasco seja viável. Para que isso aconteça, não adianta torcer contra. Afinal, se antes o Vasco, por ser um clube sem fins lucrativos, se defendia da falência, agora como SAF, o futebol vascaíno obrigatoriamente deverá se manter para não quebrar. Eu sempre vou bater de frente contra as hienas e os lobos que desejam o fim do Vasco. Espero que os verdadeiros torcedores, pelo menos os que têm neurônios, saibam da importância de manter os ideais de nossos fundadores. Por enquanto é isso. Logo estaremos de volta, sempre defendendo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.